Fala, meu povo! Bem-vindos ao aquecimento do Novo Agente. Peço desculpas pela aula não ser ao vivo, mas eu preciso auxiliar um cliente que precisa remarcar uma viagem. Acho que é uma realidade que vocês conhecem bem, né? É a realidade do agente de viagens, um sábado, e a gente para o que precisar aqui para poder auxiliar o nosso cliente. Mas essa aula tá bem interessante, uma aula sobre o cliente ouro, premium, classe média, o que quer que seja, mas para vocês entenderem um pouco mais desse cliente, entenderem o que ele precisa de verdade. Antes da gente começar a falar sobre o tema da aula, eu quero falar aqui para vocês sobre o Novo Agente 2.0. É o meu curso de gestão para agências de viagens. Então, você que se sente desorganizado, sente que não está extraindo o melhor do seu negócio, não está entregando a melhor viagem para o seu cliente, sabe que você tem muito mais potencial do que isso. O Novo Agente 2.0 vai te ajudar a colocar a casa em ordem. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como que ele funciona, mas já adiantando que tudo que vocês vão ver aqui nessa aula, você aprofunda mais no novo agente e você consegue colocar em prática também com tudo que você vai aprender no curso, tá? Então isso aqui é só uma amostrinha grátis, é só para deixar você aí apaixonado para você vir por curso. E assim, a minha marca registrada é que eu entrego muito mais do que eu prometo. Então não vai achando que é só um curso, é muito mais do que isso e não é papo, não é lorota. Nós temos mais de 60 aulas gravadas e aqui tem uma coisa que é, eu sou muito honesta com o que eu vendo e eu sou muito comprometida. Então, nós temos mais de 60 aulas gravadas que você vai ter acesso. Só que aqui não tem aquela palhaçada de falar que você só tem acesso por um ano. Você não tem acesso por um ano, porque o seu aprendizado vai ser constante. Você vai precisar voltar nas aulas, você vai precisar ver de novo, você vai precisar consultar. Por isso que você tem acesso vitalício e é o único curso do mercado que tem acesso vitalício. Eu acho que isso é muito honesto com o seu dinheiro. Você pagou pelo curso, ele é teu. Não vou ficar, sabe, colocando tempo para você ver. Cada um aprende num tempo. Tem pessoas que executam tudo em 6 meses. Tem pessoas que executam em um ano. Tem pessoas que precisam de mais tempo e tá tudo bem. É assim mesmo o processo de aprendizado. Então, eu não vou colocar tempo, até porque isso é muito desonesto com o seu dinheiro. Então, as aulas são vitalícias e isso é muito legal. Nós temos mentorias em grupo pelo Zoom. As mentorias são muito interativas. Vocês podem perguntar com som, podem perguntar pelo chat. Nós temos 6 meses de mentorias, de 15 em 15 dias, tá? Toda quarta-feira, às 7 horas da noite. Geralmente vai das 7 às 10. Às vezes acaba um pouquinho antes, às vezes acaba um pouco mais tarde, mas são mentorias onde eu dou mini aulas para vocês, então vocês já vão entender um pouco do curso durante essas aulas. E eu garanto que só as mentorias já valem muito a pena. Você também vai receber um banco de dados com muitos materiais para usar na sua agência, desde scripts de vendas, planilha financeira, planilha de gestão, 50 modelos de calendário de passeios com rotas a pé, com indicações de restaurantes, indicações de passeios, tudo pronto para vocês usarem. Vários destinos na Europa, Japão, tem vários destinos na América do Sul, América do Norte, então é muito, muito completo. Tem também quadros do Trello, se você quiser usar, já quiser organizar. Temos aulas sobre outros sistemas também, então ele é extremamente completo. Então, além de ter a teoria, tem a prática, onde você pode usar esses materiais para melhorar o seu dia a dia. Além disso, nós temos também um grupo de WhatsApp onde eu mando materiais, respondo as dúvidas. Durante o curso, esse grupo vai ficar aberto só uma vez por semana, porque senão vocês vão ficar malucos. Mas depois o grupo é aberto todos os dias. Vocês também têm alguns bônus super interessantes, tá? Mas antes de falar dos bônus, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em Relações Públicas, tenho pós-graduação em Administração de Empresas pela GV e tenho pós-graduação também em Design de Alto Padrão pela FAP. Acho que eu nunca falei todas as pós. Também já fiz vários cursos, né, na Miami Ed School, na Casper Libero, então eu sempre busco me aprofundar e estudar o máximo possível para trazer um conteúdo realmente atualizado para vocês. Eu tenho agência de viagens, né? Então eu não só
um dia eu trabalhei numa operadora. Não. Agora eu não trabalho mais na minha agência. Não, eu tô na linha de frente, eu tô junto. Tô aqui, né, sem poder gravar, fazer aula para vocês, porque eu tenho que resolver essa questão do meu passageiro, que tem que desmarcar a viagem. Então, eu trago muito da prática junto com uma teoria de fora do turismo que vai ajudar vocês a abrir a cabeça, a organizar o seu negócio. E eu falo de boca cheia que isso nenhum outro mentor do turismo tem, esse pacote completo. Se vocês quiserem, deem uma olhada no meu LinkedIn, é Lívia Sá. Vocês vão ver minha formação, onde eu já trabalhei, e isso é um diferencial muito legal. E é importante você conhecer seu futuro mentor, é importante você conhecer o currículo dele e ser bem questionador, porque isso faz a diferença. Mas eu também sei aí do meu potencial e tudo que eu vou entregar para vocês, tá? E com certeza não vai ser nada óbvio. Se você já é aluno do Go Agentes, independentemente se você fez imersão, se você é só do Evolução, que seja, se você é do Novo Agente das turmas antigas, você pode comprar o Upgrade, onde você vai ter acesso a aulas super atualizadas. O curso está 80% regravado, tem novos módulos, novos materiais de apoio. E o mais legal de tudo é que você tem alguns bônus super interessantes. Os 25 primeiros ganham ingresso para o Insight. A gente ainda tem 8 vagas que garantem o Insight, as outras já foram vendidas ontem. E os 20 primeiros ganham uma mentoria individual. A gente ainda tem vagas de mentoria individual, tá, gente? Então, é um super bônus. O Insight é um evento presencial de 2 dias em São Paulo, é o melhor evento do mercado. O povo tenta copiar, mas não consegue. Então, vale super a pena e você já vai ter o ingresso. E é o ingresso que é vendido a R$ 2.400. Então, já é, assim, um super bônus. E a mentoria individual é marcada no final do curso e vale muito a pena. Se você já é aluno, o link de compra do Upgrade está no grupo de WhatsApp. É 1.599. Você pode parcelar em até 8 vezes sem juros e esse valor é válido até dia 15 de setembro. Se você ainda não é meu aluno, você pode ser, você também tem acesso aos 25 ingressos para quem comprar. Para quem ainda não é aluno, ainda tem 6 vagas. E também ainda tem um pouquinho de vaga na mentoria individual, tá? Além de você receber esses bônus, você tem um ano do programa de execução, que acontece logo depois que o novo agente termina. Então você tem 1 ano e meio de acompanhamento, um ano de execução, 6 meses das mentorias do novo agente, tá? O valor para você que ainda não é meu aluno é 3.599. Esse valor pode ser parcelado no cartão em 8 vezes sem juros. Se você quiser dar uma entrada à vista, parcelar o restante no cartão, pode. Se você quiser pagar em 2 cartões, também pode, tá? Então, é um baita curso aí para você. E é isso, meu povo. Agora a gente vai começar a aula e eu espero vocês no Novo Agente, certo? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só me chamar, eu estou à disposição. Então, hoje vamos falar sobre o cliente ouro, cliente que esse conceito surgiu aí da minha experiência de 13 anos atendendo esse cliente. Por muito, muito tempo eu ficava muito incomodada com as definições do mercado, porque eu pensava o seguinte: pensava, o meu cliente não é o cliente independente. Ele não se comporta como um cliente que faz leilão o tempo inteiro e quer as coisas rápidas. O meu cliente, ele valoriza muito a entrega adicional. Ele valoriza muito o calendário de passeios, o serviço de concierge. E eu sei que eu vendo por causa disso. Eu sei que quando eu falo isso no atendimento, faz toda a diferença na percepção de valor que ele tem. E aí sim ele repensa e ele compra. Eu sei que eu conquistei muitos dos meus primeiros clientes por conta desse posicionamento. Eu cuido da viagem toda, personalizado, você no centro do nosso negócio. Mas eu também sabia que não era um cliente de alto padrão. Não é um cliente que se comporta como alto padrão, né? Que tem acesso ao alto padrão na sua rotina. Não era um cliente extremamente. Ele é um cliente exigente, mas não no nível de exigência de um alto padrão. E aí, em vários testes que eu fiz, né, de comunicação, marketing, posicionamento, eu percebi que sempre que eu tentava posicionar minha agência como uma agência de alto padrão ou luxo, o meu cliente se afastava. E ele falava: Eu não quero luxo, Lívia, eu quero custo-benefício, eu quero charme, eu quero um roteiro interessante, eu gosto das coisas que você me indica, mas eu não quero luxo. Depois que eu fiz um curso do Carlos Ferreirinha,
Já comentei sobre ele com vocês. É o autor do Paladar Não Retrocede, é uma das maiores mentes pensantes sobre o mercado de luxo. E o Ferreirinha fala, ele é muito pé no chão em relação ao luxo. Ele não tem uma visão romântica do luxo, nem uma visão de ostentação, ele tem uma visão de gestão. Ele ensina você que várias práticas de gestão que são aplicadas no mercado de alto padrão são replicáveis para negócios que não estão no alto padrão. Então, eu me identifiquei muito com isso, porque o meu cliente tem um atendimento de alto padrão. O meu cliente tem uma entrega de alto padrão e eu sei todos os processos que são construídos para ele ter isso, né? Eu uso muito das técnicas de alto padrão para construir esses processos dentro da minha agência. E ele se identifica, ele fideliza, ele indica. Por quê? Porque eu tenho tudo isso construído e eu entendi o cliente. Eu parei de tratar ele como um cliente que quer tudo rápido, velocidade, é, e um cliente de alto padrão que quer exclusividade ao nível máximo, para o que ele realmente é e precisa. Eu realmente entendi o que esse cliente precisa, né? E eu entendi por conta da minha experiência, por conta de ter atendido esse cliente. Provavelmente, se eu tivesse trabalhado em agências de alto padrão ou agências de volume, eu não ia ter essa percepção. Porque quem está muito tempo no alto padrão não consegue entender o cliente ouro. Eu tenho uma séria dificuldade de explicar isso para as operadoras. O agente de viagens entende. O agente de viagens entende rápido, mas as operadoras não entenderam que existe esse cliente, que a gente precisa de produtos específicos para esse cliente, processos para esse cliente. Então, quem nunca atendeu um cliente ouro, o cliente ouro não é alto padrão, não me interessa se você tem experiência no alto padrão. Você não tem experiência no cliente ouro, é diferente. Você não vai entender, você não vai conseguir posicionar a empresa, construir negócio, desenvolver negócio. Então, essa aula é muito importante. Então, vamos lá, pessoal. Vamos de novo nesse slide que é super relevante. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente analisa a renda familiar em pesquisas sobre o mercado de alto padrão voltadas para o turismo, e essas pesquisas indicam que 76% dos entrevistados, desculpa, tem uma renda familiar de 20 a 50 mil, não é alto padrão. Esse tipo de renda não é condizente com o estilo de vida de alto padrão. Ele não tem acesso a tudo do mercado de alto padrão com uma renda familiar dessa. É uma vida confortável, muito confortável, gente. Não me entendam mal, não me entendam mal, mas não é uma vida de alto padrão. Alto padrão, a gente está falando dos 5% mais ricos do Brasil. São pessoas que fretam seu voo, são pessoas que voam de executiva, são pessoas que querem hotéis extremamente diferenciados, são pessoas que têm o alto padrão na sua rotina. É diferente, gente. Você precisa fazer essa diferenciação. Mesmo que a gente não venha do alto padrão, a gente não tenha muito contato, grande maioria que está aqui é uma classe média. Você precisa ter esse conceito muito claro na sua cabeça, porque você é um gestor de um negócio e você precisa pensar com esse tipo de estratégia. Então, os ricos estão aqui, ó, gente. O alto padrão tá aqui, ó. Não é aqui. Aqui é o cliente ouro. Aqui é o cliente ouro. Mesma coisa aqui, né? Uma viagem de 15 dias, custando 30 mil aí por pessoa que seja, é uma viagem para o cliente ouro. É uma viagem econômica, onde você vai mesclar hotéis 5 estrelas com hotéis 4 estrelas, onde vão ter dias que você vai indicar um guia privativo fluente em português, vão ter outros dias que eles podem fazer tours guiados gratuitos. Então, é uma mescla, é o que a gente fala de high-low, né? São altos e baixos na mesma viagem, para otimizar o orçamento. Custo-benefício, essa é a palavra-chave do cliente ouro, tá? O cliente ouro, como eu tenho com vocês, ele é um perfil pouco explorado pelas agências de viagens, porque isso não é falado. Quem começou a falar disso fui eu, né? Quem começou a escrever sobre isso fui eu. As pessoas não conheciam, não entendiam, nunca tinham categorizado esse cliente. Agora já surgiram até cópias, né? Mas quem entende realmente a profundidade do cliente começou comigo no Go Agentes. Então agora que a gente está começando a evoluir, entender que existe esse cliente dentro do mercado de agenciamento. Ele é diferente do independente e vocês vão ver que ele é completamente diferente do alto padrão. Custo-benefício. Ele paga um pouco mais caro, ele paga pela sua consultoria, ele paga pelo seu roteiro personalizado, mas ele tem que ver o benefício. Ele tem que entender
que ele vai ter uma curadoria de hotéis bacanas, hotéis charmosos, com tamanho de quarto legal, numa boa localização, mas não vai ter um super concierge, não vai ter um super spa, não vai ter um restaurante estrelado. Isso não é importante para ele. Mas uma boa localização, um quarto legal, clean, novo, bonito, isso é importante. Uma recepção 24 horas com um serviço atencioso. É um serviço obcecado pelos detalhes? Não, mas é um serviço atencioso, né? Uma rede que eu sempre costumo comentar com vocês que ela é muito focada no cliente ouro é a rede NH. NH, Avani, Intercontinental, Intercontinental não, desculpa, Eurostars, são redes muito focadas no cliente ouro. Entregam esse pacote de benefícios, hotéis legais, interessantes, bem localizados, com quartos um tamanho um pouco maior, que tem um serviço bacana, mas não é alto padrão. Não é alto padrão, tá? É custo-benefício. O cliente ouro é um cliente que trabalha muito, porque ele tem muita conta para pagar, ele tem que manter um estilo de vida que demanda muito esforço dele, né? Ele não tem nada de mão beijada. O que que é um cliente ouro? É um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa, é um empreendedor bem-sucedido, é um delegado, pode ser um juiz. São pessoas que têm uma condição de vida muito, muito boa, mas eles não são alto padrão. O alto padrão não faz parte do seu dia a dia. O seu tempo livre é focado na família, nos amigos, na sua qualidade de vida. Ele não tem tempo para ficar olhando blog, vendo canal de YouTube. As prioridades dele são outras, completamente diferente. Ele tem sim uma visão ultrapassada da agência, é aquela percepção de valor que eu comentei com vocês, lembram? Ele não enxerga o benefício se você não fala, se você não explica, se você não detalha. Se você não fala, se você não explica, se você não detalha. Se você não repete tudo isso umas 3 vezes no atendimento, ele não vai memorizar, tá? Ele não vai mudar a percepção de valor. Ele quer, repete comigo, custo-benefício. Uma viagem charmosa, interessante, legal, com pitadas de fora do óbvio, mas que se encaixa aí no orçamento dele. O investimento precisa valer a pena, ok? O cliente ouro é um cliente que às vezes, se você apertar um pouquinho, ele libera mais dinheiro para ter uns upgrades de hotéis, viu? Mas não são todos os casos, obviamente. O cliente ouro, ele quer um agente de viagens com autoridade, que saiba o que está falando, que transmita segurança, que muitas vezes fale para ele: esse é o melhor hotel para você, essa é a melhor viagem para você. Ele quer alguém que ele possa ouvir, ele quer alguém que possa aconselhar. Ele não vai vir com tudo pronto, ele conta com a sua expertise. Ele quer viagens fora do óbvio ou um plus de fora do óbvio. Então é aquele que já foi para Paris e que quer um passeio de um dia inteiro numa região interessante. Ele pode ir para a região de Champagne, por exemplo, né? Ou ele pode combinar com a Borgonha, que é super bacana, uma região com os melhores Pinot Noir do mundo. Então, você precisa conhecer muito bem os destinos, estudar muito os destinos para poder proporcionar isso para ele. A personalização é mandatória. Você não vai conseguir trabalhar com cliente ouro se você não personalizar. Você personaliza o atendimento, a forma de falar, você não usa tantas automações, você personaliza o orçamento, você personaliza o calendário de passeios, você personaliza os vouchers, você personaliza tudo. A personalização precisa. Por quê? Você vai nadar contra a maré. Não vai ser tão simples. Além disso, curadoria. Você tem que conhecer restaurantes interessantes, com bom custo-benefício, restaurantes locais charmosos, mas você também tem que conhecer os chefes mais famosos, porque pode ser que uma noite daquela viagem ele queira ir num restaurante estrelado. E você precisa conhecer. A mesma coisa com as experiências. Eu tenho trabalhado muito com receptivos locais. Já trabalhei em milhares de cidades com receptivos locais que fazem trabalhos personalizados e custam muito menos do que um DMC. Eles têm agregado muito valor na viagem do cliente ouro, porque eles têm experiências interessantes, passeios mais personalizados, mas ao mesmo tempo não é tão caro quanto um DMC. E a gente consegue fazer esse mix de experiências, por exemplo. Num determinado dia, ele vai fazer um tour guiado com um guia privativo fluente em português. No outro dia, eu vou indicar para ele um tour guiado gratuito da Sandeman's. E tá tudo bem, ele vai adorar esse tipo de coisa.
Esse mix de experiências focando no custo-benefício, você gasta bastante um dia, mas no outro dia você compensa. Você gasta bastante num dia, no outro dia você vai fazer uma rota a pé sozinho. É fundamental para o cliente hoje. A gente vai abordar isso muito no módulo de roteiro personalizado. Aqui, nas características mais relevantes para a escolha de uma viagem, você percebe que o preço está na sexta posição, não está na primeira. Por quê? Porque o cliente ouro e o cliente alto padrão, eles realmente valorizam outros itens. O preço é importante? É, o preço não está lá em último. Ou o preço nem apareceu. O preço aparece, porque o preço é importante. Mas quando faltam diferenciais, posicionamento, segurança, argumentação e personalização em toda a jornada do cliente com a sua agência, o preço se torna protagonista. Se você não entrega nada de novo para o seu passageiro, se você faz o que todas as agências fazem, se achando a última Coca-Cola gelada do deserto, o seu cliente vai analisar a única coisa que foi entregue para ele, que é o preço. Então, a gente precisa entender a jornada para desenhar os processos e ver onde que eu posso me posicionar melhor, como que eu posso entender o meu cliente melhor, como que eu posso entregar uma cotação melhor para ele. Tá faltando conhecimento dos destinos? Os hotéis que eu estou indicando não estão muito ruins ou muito chatos ou não tem relação com o que o meu cliente quer? Será que eu preciso ver um novo portfólio de hotéis? Será que eu tenho que rever meus fornecedores? Será que eu preciso colocar um aplicativo para dar um up na minha entrega? Ou um e-book para dar um up na minha entrega no começo? A qualidade dos serviços é fundamental. As qualidades de tudo que você indica, atrações, acesso a experiências inéditas. Olha o fora do óbvio que eu comentei aqui com vocês. Fora do óbvio é muito importante. As pessoas querem coisas diferentes. As pessoas querem coisas únicas, inéditas. Olha a experiência do cliente aqui que a gente vai falar no próximo modo. Facilidade e praticidade. Facilidade e praticidade. Eu quero que tudo flua de uma forma leve e tranquila. Eu não quero ter problema com o fornecedor que eu contratei. Eu não quero ter problema com a agência que eu contratei. Por isso que entender a jornada do cliente é fundamental. Exclusividade. Tá lá embaixo. Se fosse uma pesquisa só com clientes de alto padrão, exclusividade ia estar lá no top 3. Não ia estar aqui. Porque não é uma pesquisa só com cliente de alto padrão. É uma pesquisa com cliente ouro, na sua grande maioria. E depois o preço, porque o preço é importante. Mas o preço está aqui e tudo isso aqui, os 5 primeiros itens, compõem o benefício da viagem: custo, benefício. Custo, benefício. Ok? Continuando, o cliente ouro é uma ótima oportunidade para você aumentar a tua lucratividade. Não é rentabilidade, pelo amor de Deus. É lucratividade. Então, você pode, quando você tem entrega adicional, quando você entrega algo além dos vouchers da hotelaria e da passagem aérea, você pode sim cobrar mais do cliente. Então, você vai receber um comissionamento do fornecedor que vai variar aí entre 10 e 14%, dependendo das negociações que você tiver, mais a remuneração do roteiro personalizado. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês como cobrar, quando cobrar, quais são as etapas, tudo direitinho. Eu já dei uns spoilers nas primeiras aulas, mas na aula de atendimento, cotação, vendas e roteiro personalizado, eu vou explicar isso direitinho para vocês. Não se preocupem. Então, o cliente ouro, como que é a estruturação do produto para o cliente ouro? Nós temos os itens estruturais que vocês viram que é itens estruturais nas outras aulas: passagem aérea, hotel, seguro viagem, ticket de trem, ferries, todos os serviços que compõem a estrutura da viagem. A estrutura básica para a viagem dar certo. Mas a entrega adicional, aplicativo, calendário de passeios, e-book, tudo que vai complementar os itens estruturais. Isso somado é o roteiro personalizado. Para atender cliente ouro, você precisa de roteiro personalizado. Ah, mas eu atendo, papapá, papapá, papapá. Mas você pode atender mais, você pode crescer mais, você pode lucrar mais, tá? E eu trouxe aqui alguns itens que compõem um roteiro personalizado: um calendário de passeios, um kit de viagens, né? Um serviço de concierge, um receptivo no aeroporto, um aplicativo, vários e vários materiais. Voltando mais um pouquinho no comportamento de compra do cliente, eu trouxe esse gráfico de uma pesquisa na minha agência, levantamento de dados que nós fazemos também quando o cliente preenche o questionário para pedir a cotação. Vamos ter uma aula só sobre questionário. E aí eu pergunto por que que ele quer contratar uma agência de viagens? E eu recomendo que todo mundo tenha essa pergunta no seu questionário para qualificação de cliente.
Por que que você quer contratar uma agência de viagens? Qual é a sua dor? Qual é a sua necessidade? Por que que você está aqui? Isso é muito bom para qualificar o cliente. Você não está adivinhando, você está perguntando. Por quê? Se o cliente pergunta, minha principal preocupação é o custo, e eu estou totalmente posicionada para valor agregado, diferencial e benefício, eu não tenho o melhor preço. O meu posicionamento não é liderança de custo nem volume de vendas. Eu não tenho o melhor preço. Por quê? Porque eu cobro pelo roteiro personalizado. O meu preço vai ser mais caro. Mas eu entrego muito mais. Eu tenho muito mais benefício. Então, o cliente tem que estar muito alinhado com isso para ele entender. O cliente tem que ser qualificado. Por isso que eu tenho que perguntar como que você qualifica cliente, levantando dados, perguntando, questionando, cruzando essas informações. Então, se o cliente fala que a principal preocupação dele é o custo, já acendeu uma luz vermelha. Pode ser que ele não é o cliente, ele não está qualificado, ele não vai entender, ele vai achar meu produto caro. E aí eu vou gastar um tempão cotando para um cara que não quer pagar quanto eu cobro. E aí o que que eu faço? A gente vai discutir bastante isso no atendimento. Eu volto no atendimento e falo, fulano, seguinte, o nosso preço, ele costuma ser 20% mais caro do que Booking, ou se você organizar sozinho, porque a gente faz isso, 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 isso. Porque a gente entrega isso, 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 isso. É isso que você procura? É isso que você quer de uma agência de viagens? Não, eu não posso pagar mais caro do que isso, eu já estou olhando na internet, eu preciso manter esse preço. Olha, esse preço provavelmente eu não vou conseguir manter para você, porque eu dei uma olhada aqui nas passagens aéreas e só a passagem aérea já está pegando 50% do orçamento total que você tem para essa viagem. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir te atender neste momento por conta da nossa formatação de negócio, mas estamos à disposição para um outro momento ou uma outra viagem. E ele não vai para cotação. Ele não vai para cotação. Eu vou ensinar isso para vocês, tá? Guarda essa informação. Mas aí a gente também entende que muitos clientes estão perdidos e não sabem por onde começar a organizar a viagem. Quando esse cliente está perdido, eu sei que eu vou demorar mais tempo na cotação. Eu sei que ele vai querer analisar mais coisas. Mas tudo bem, ele está comigo. Ou ele tem insegurança em relação aos destinos. Adoro. É uma das respostas que eu mais gosto. Porque aí eu vou entrar como uma super autoridade. Eu vou me conectar com ele, eu vou ajudar ele, eu vou suprir a dor dele. Amigos me recomendaram a Gol e confio na indicação deles. Um lead quente, indicação é sempre um lead mais quente, legal, vamos trabalhar ele. Ou eu quero suporte, orientação com passeios, hotéis e durante a viagem. Também é muito bom, tá qualificado. Então, essa é uma das perguntas, não é a única pergunta que eu uso para qualificar o cliente, é uma das perguntas. Mas também é um termômetro. Por quê? Se, qual é a pergunta que mais teve resposta? Orientação com passeios, hotéis e suporte durante a viagem. É um bom sinal. Por quê? Quem eu estou atraindo para o atendimento com as minhas ações de marketing estão de acordo com a filosofia do meu negócio, meu posicionamento que eu entrego. Se fosse minha preocupação principal é o custo, eu estaria atraindo cliente que não é legal, que não tem relação com o meu negócio e com o que eu entrego. A minha estratégia é diferenciação e valor agregado, não é liderança em custo e volume de vendas. Entendeu? Bora lá! Você também precisa ter processos direcionados para o cliente ouro. E os processos direcionados para o cliente ouro são completamente diferentes do cliente independente. Mas eu lembro que eu comentei com vocês que vocês podem ter produtos para o cliente independente e produtos para o cliente ouro, mas são duas jornadas diferentes de processos, tá? Eu gosto muito de diferenciar também alguns conceitos que erroneamente são propagados no mercado. Quando a gente fala sobre cliente ouro, eu estou falando sobre o comportamento de compra do cliente. Eu estou falando sobre comportamento de compra do cliente. Quando a gente fala sobre premium, dentro das definições do marketing, de acordo com diversas referências bibliográficas e autores, é relacionado a produto e mercado. Um produto é premium. Um mercado é premium. Ele tem características melhores, mais avançadas do que um produto convencional, mas ele não é um produto de alto padrão. Ele tem a qualidade similar, ele tem benefícios similares, mas ele é mais barato porque não são todas as qualidades e benefícios que são iguais do produto de alto padrão.
O produto premium também serve para atingir um mercado premium, um mercado que não tem condições de comprar o produto principal de alto padrão, mas quer ter acesso a essa marca. Várias marcas de alto padrão têm marcas premiums. Então, por exemplo, a Chloe é uma marca de alto padrão que tem a C by Chloe, né? Você tem a Moschino, você tem uma marca B da Moschino. Você tem várias marcas que têm marcas B. A própria Valentino. A Valentino tem também uma marca B que é considerada premium e é mais barata. Então você tem N marcas que tem essa outra vertente, né, da sua marca, é um outro nome, é um outro produto, tá correlacionado com a marca principal, não tem todos os atributos de qualidade da marca principal e é mais barato. Porque penetra no mercado maior, de mais volume, não é o mercado de massa, né? Ainda é um mercado menor, mais reduzido, mas que consegue atingir. Então, pessoal, prestem muita atenção quando vocês falam premium. Premium não existe fornecedor premium. É sempre produto e mercado, tá? E o ouro é o comportamento do cliente, é o cliente ouro. Como que ele se comporta? Por que que ele compra? Por que que ele toma a decisão, tá? Lembrando, né, da estrutura, pessoas que trabalham muito, que não têm tempo, que precisam de um suporte, que precisam de uma autoridade, e por isso eles focam no custo-benefício, e o custo-benefício está muito atrelado à entrega adicional, o roteiro personalizado, tudo que você vai agregar e uma figura de um agente de viagens com muita autoridade e conhecimento. Sobre essa questão do premium e ouro, eu quero trazer também uma discussão com vocês, tá? Não adianta nada você posicionar a sua agência como uma agência premium. Sou uma agência premium. Esses rótulos são muito complicados. Porque se você se posiciona como uma agência premium e não tem uma entrega adicional que seja relevante para o cliente, que atenda às necessidades do cliente, você vai cair num buraco muito complicado, que é até o da enganação. A agência tem um logo lindo, um posicionamento lindo, um feed lindo, mas não entrega. Quantas vezes vocês já foram num restaurante lindo, maravilhoso, que a comida era uma porcaria? Você volta porque o restaurante é lindo e maravilhoso? Ou você sai puto da vida falando mal para todo mundo que o restaurante é uma porcaria, cobrou caro de você e não entregou nada? Então, o posicionamento premium ele pode ser um tiro no pé se você não tiver processos estruturados, uma entrega adicional bem estruturada e que esteja relacionada ao comportamento do cliente ouro. Comportamento de compra do cliente ouro. O que que esse cliente realmente precisa, o que que ele valoriza, o que ele compra. E aí eu vou colocar um vídeo para vocês de como isso pode ser perigoso e eu quero muito que vocês vejam, ok? Vou compartilhar o som aqui. Só um minutinho. E vamos ver. É um vídeo do Porta dos Fundos. Oi, Jorge. Oba, Queria um cachorro-quente, por favor. vamos lá, qual? Cachorro-quente. Mas qual? Você quer dar uma olhadinha no menu? Ah, você tem menu? Não sabia. Sempre vem aqui, nunca vi. Então, a gente fez aí uma consulta de branding, estamos passando por um reposicionamento da marca. Ah, não é mais podrão do Jorge? Não, agora nós somos a hot dogueria do Jax. Você vendeu pro Jax? Então, eu sou o Jax, eu também passei por um reposicionamento de marketing e eu, Jax, herdei uma receita do meu avô italiano, Giuseppe Del Podrone, juntei com uma outra receita do meu outro avô nordestino, Severino do Dogão, e aí a gente fez essa fusão de culturas e acrescentamos a ginga carioca e tudo mais, a malandragem, o espírito do Rio, e nasceu aqui a hot dogueria do Jax. É que pena, eu gostava do seu dogão antes. Não, mas o sabor, assim, a qualidade é a mesma. Então não tem diferença? Tem sim. Por exemplo, você pode acrescentar um molho super especial, receita de um tio meu, James, um tio inglês, mais conhecido como Lord Ketchup. Você pode até encontrar isso no Presunic em forma de saquinho. Igual a antes? Só que agora em saquinho. Tá, eu vou pegar um molho do seu tio. Beleza. Vamos lá. Vamos acrescentar aquelas famosas batatinhas crocantes da minha tia Françoise Frites em cima de um purê de batata suculento, receita do meu bisavô, Vladimir The Potatoes, um cara... Sim, eu quero completo mesmo. Beleza, R$ 27,90. Quê? Era R$5. Então, mas antes era um hot dog, agora é uma experiência.
Essa aqui é uma cerveja escandinava em homenagem ao deus Skol e a tradição é beber ela morna em temperatura ambiente, deixar que ela vá esquentando assim ao sol, o que torna ela choca. Ah, eu adoro esse vídeo porque ele mostra exatamente isso. Que um brand, um posicionamento vazio, sem entrega, sem corresponder ao valor Cobrado, não adianta de nada. Seu cliente não é besta, seu cliente não é bobo, seu cliente tem acesso a milhares de agências de viagens, seu cliente pode fazer tudo sozinho se ele quiser. O que que você vai agregar? Entrega acima do esperado gera fidelização e indicação para o cliente ouro. A sua entrega tem que ser acima do esperado. Não tem escolha. Se você não quer fazer isso, você não quer nadar contra a maré, se você não quer ter esse trabalho, se você não tem tempo para isso, muda a estratégia. Vamos focar no cliente independente, ok? Então, meu povo, para de achar que seu cliente é bobo, que ele vai acreditar só em posicionamento. O cliente está cada vez mais crítico, mais exigente. Lembra que eu comentei com vocês nas outras aulas? Tem açougue dando show de atendimento, tem posto de gasolina dando show de atendimento, tem cabeleireiro arrebentando a boca do balão na experiência do cliente. O mundo mudou. Tá na hora de você vir aqui e entender isso, e estruturar o seu negócio, tomar as rédeas do seu negócio. Pô, às vezes eu acho que eu pego meio pesadinho com vocês, mas é para ajudar, tá? É para dar um sacolejo e fazer você entender. Então, resumindo, o cliente de alto padrão, o cliente ouro, ele precisa de entrega adicional, ele precisa entender os benefícios. Ao mesmo tempo, ele precisa de um atendimento personalizado, que coloque ele no centro, você escute, você fale o que é melhor para ele, você monta um roteiro interessante para as necessidades dele e tem uma entrega adicional que vai complementar a experiência dele. Não tem como vender para cliente ouro sem isso. Ah, mas eu vendo. Poderia vender mais. Poderia lucrar mais. Poderia ter aí uma estrutura de negócio muito mais robusta e muito melhor. Beleza, meu povo? Então, terminamos a aula de cliente ouro. A gente vai partir para o cliente alto padrão. Vou dividir essa aula, porque senão ela ia ficar gigantesca. E a aula de cliente alto padrão também é muito importante, mesmo que você não entenda, não venda e não queira atender esse mercado, não tem problema. É uma aula muito importante porque tem algumas estratégias do alto padrão que você pode implementar na sua agência para conseguir mais cliente ouro. Então, eu espero vocês na próxima aula, por favor, não pulem, ela é super importante e a gente se vê daqui a pouquinho.